com o senador Otto Alencar, PSD Bahia. Meu querido amigo Otto, bom dia. Tudo bem com você, Otto? Bom dia, Mário. Tudo bem? Permita-me que possa parabenizá-lo pelo aniversário de ontem. Ficou um pouquinho mais velho. Acho que deve ter recebido o principal presente, que é a vacina, né? Os idosos, tanto quanto eu e você. A vacina é uma grande alegria, um grande presente, né? Pois Também fazer, Mário, se me permite, uma referência ao Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, que foi ontem também, 21 de março. Isso é uma luta permanente de todos nós contra essa maneira de tratar as pessoas, que todos são iguais, e nós deveremos sempre estender essa bandeira da igualdade e da defesa e da luta contra os preconceitos. Otto, o Senado Federal perdeu o terceiro senador para o Covid. E aí, meu amigo, me conte. Nós vamos assistir isso. O presidente está falando em estado de sítio, governadores são tiranos e tiranetes, meu exército. Nós vamos para uma ditadura, Otto? O Mário, perdemos realmente 3 senadores. Primeiro foi o Haroldo Oliveira, do estado do Rio de Janeiro, depois o Zé Maranhão, agora o Major Olímpio. E o Major Olímpio esteve comigo, Mário, no dia 25 de fevereiro, quando eu abri a Comissão de Assuntos Econômicos e aprovamos uma matéria de interesse da capital do estado de São Paulo. Abrir espaço fiscal para tomar empréstimo com a capital do estado de São Paulo. Ele me abraçou, tem essa foto, inclusive, e disse que ia para uma manifestação para a abertura do comércio em Bauru. Ele saiu de Brasília para isso. Deve ter se contaminado lá. Uma pessoa muito forte, um atleta, ele, 58 anos, e nós chamamos lá o Congresso Nacional o Covidário de Brasília, porque não tem circulação absoluta nenhuma de ar. É tudo no ar-condicionado. Já são 10 senadores que tiveram, 11 senadores tiveram a doença, infelizmente 3 foram a óbito. O que se observa a cada dia, Mário, é essa queda de braço, esse negacionismo do presidente da República contra os protocolos científicos, todos que estão sendo usados pelo mundo e pelos governadores. Eu me lembro que, na posse do ministro Pazuello, ele disse que ele recomendou o tratamento preventivo e disse que não ficasse em casa, que podia ir para a rua. Depois ele, instado a responder sobre vacina, ele disse textualmente: se tiver demanda e preço bom, nós vamos comprar. E o próprio presidente disse, o ano passado, que não ia correr atrás de vacina. Que tivesse vacina, procurasse para ele comprar, que ele não ia correr atrás de vacina. Ou seja, a culpa da situação que está aí é muito do ministro Pazuello e também do presidente da República. Eles tiveram uma sintonia muito grande. A ação do Congresso, e mais ainda do Senado Federal, foi iniciar aquele pedido de instalação da CPI, que está na mão do presidente Rodrigo Pacheco. Nós, inclusive, já conversamos sobre o assunto. O presidente acha que não deve abrir agora essa CPI, porque ela não teria como funcionar no sistema remoto. De alguma forma, ele tem razão, mas pelo menos a instalação dela seria importante, até porque não há como, Mário, não ter responsabilidade àqueles que são culpados pela expansão da doença no Brasil. E a culpa está ali desde o início, na gestão do ministro Pazuello e também nas responsabilidades que foram tomadas pelo presidente da República. Quando o Pazuello foi no Senado, nós questionamos isso e ele ficou sem resposta. Essa questão, por exemplo, de 28 de agosto do ano passado, quando foi negada a compra, ele disse que não precisava comprar o kit intubação ano passado e que agora é uma ameaça muito grande, ele poderia ter feito a compra visando agora 2021. Ele não, cancelou a compra que seria feita do kit intubação. Está faltando esse kit de intubação em muitas áreas do Brasil. E outra coisa, a questão do oxigênio é muito grave, Mário. E a culpa também é da omissão do ministro Pazuello. Até porque você sabe que os hospitais de grande porte, esses hospitais têm usinas de oxigênio medicinal. Tem 2 tipos de oxigênio, o industrial e o medicinal. E essas usinas dos hospitais grandes já têm usina até para fazer o próprio oxigênio, alguns deles. Outros têm por canalização.
Mas os estados periféricos do Brasil, por exemplo, Roraima, Amapá, Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará, todos os hospitais, quase todos, a grande maioria, o suprimento de oxigênio é por cilindros. E está faltando cilindro. E não tem como pegar cilindro. Anteontem mesmo, no sábado, Amapá foi buscar cilindro no Rio Grande do Sul para trazer para os hospitais do Amapá. E pessoas morrendo por falta de oxigênio. O que é isso? Falta de planejamento, previsibilidade do que ia acontecer. E acharam, como sempre acharam, que seria uma coisa que acabaria em 2020 e não tinha manifestação tão grave como está tendo agora. A ciência não conhece ainda, nem domina a doença. Eu posso perguntar ao Dimas Covas, aqui o nosso Badaró, 4, 5 perguntas sobre a doença e nenhum deles vai responder. Nenhum deles vai responder. Porque é uma doença nova e ninguém sabe ainda. Tem que ter estudos, tem que ter casos, tem que ter investigação desse caso, causuística para chegar a esse termo. Então, agora, essa semana, os senadores, os mais independentes, nós fizemos um grupo e levamos um documento e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aceitou, através da presidente da Comissão de Relações Exteriores, Cátia Abreu, e nós estamos encaminhando para as embaixadas de todos os países aliados, sobretudo a China, os Estados Unidos, para que eles possam dar condição de entrega dessas vacinas o mais rápido possível. Esse documento já foi entregue, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mandou esse documento para a vice-presidente dos Estados Unidos, que ela, lá nos Estados Unidos, é presidente do Senado, tem a mesma condição aqui que tem o Rodrigo, a Kamala Harris, para ver se conseguia, de alguma forma, atender. Até porque a China, Mário, está atendendo a Colômbia, está atendendo a Bolívia, porque a diplomacia da Colômbia e da Bolívia não fizeram o que o nosso chanceler aqui, Ernesto Araújo, fez com a China e que o próprio presidente da República fez com a China. Só dando risada, que coisa triste. Você lembra quando o Dória, ô Mário, tem que fazer justiça ao Dória. O governador Dória teve uma visão do futuro. O que é que ele fez? O convênio de cooperação com a Sinovac para ter a vacina. A Coronavac já estava disponível em dezembro. Quando estava disponível em dezembro, o Bolsonaro fez uma live e disse exatamente assim: não vou comprar sua vacina, governador de São Paulo, a sua vacina, como se fosse vacina da China, e dizendo mais, pela origem dela, que não é de confiança. Agora, você imagine, o presidente do Brasil dizer uma coisa dessa natureza contra o maior parceiro comercial, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, que é o governo chinês. Ou seja, isso levou um distanciamento muito grande. E agora a Colômbia e Bolívia estão tendo suprimento das vacinas chinesas encaminhadas através do presidente da China para atender essas pessoas. E nós estamos nessa situação no fim da fila. Ô, Mário, até agora, você veja só, o Butantan já encaminhou para o Ministério da Saúde 24,6 milhões de vacinas até agora, dia 20 de março. Em cada 10 pessoas vacinadas no Brasil, 9 a vacina é Coronavac. Se tivesse já desde dezembro vacinando as pessoas, nós estaríamos aí mais ou menos agora com 20% da população vacinada. Mais ou menos 20% da população vacinada. O Coronavac, o Butantan, vai entregar agora, até o mês de agosto, 6 milhões de vacinas. Mas 100 milhões de vacinas da Coronavac significa 50 milhões de brasileiros vacinados, claro, porque são 2 doses. Então, nós vamos ter em agosto, provavelmente, 50 milhões 25 milhões de brasileiros, 30 milhões de brasileiros vacinados, que é o quê? Um quarto da população brasileira. Isso não vai diminuir a busca de pacientes por hospitais, muito menos a contaminação. Então, é uma irresponsabilidade, uma omissão. Por isso, eu acho, e sou defensor, de assim que tiver condição, o Congresso Nacional, o Senado Federal, de ter as sessões presenciais, abrir a CPI da Covid-19 para apontar responsáveis por essa ação, essa ineficiência que aconteceu no nosso país na gestão da Covid-19. Otto,
o presidente continuamente faz ameaças às instituições. E agora só fala no meu exército, né, que vai, meu exército faz, tiranos e tiranetes. Meu Deus do céu, ele está querendo o caos para poder chegar, tentar implantar um estado de emergência, um estado de sítio e ter poderes extraordinários. E aí, o Senado não pode fazer nada, não vai fazer nada? Olha, o Senado, a condição que o Senado tem é de, através do presidente, e ele deve ter feito isso, me parece que ele teve essa conversa com o presidente Jair Bolsonaro sobre esse assunto. Ô, Mário, ele fala o meu exército como se o exército fosse uma instituição dele, e não é. É uma instituição de Estado. Aliás, lá atrás, no ano passado, ele foi rebatido pelo comandante do Exército, o general Pujol. Ele foi rebatido lá atrás. As Forças Armadas não estão se manifestando a respeito do assunto, mas eu creio que, claro, as Forças Armadas, pela responsabilidade que têm, não vão aceitar ser o Exército do Bolsonaro, ou a Marinha do Bolsonaro, e não é, a Aeronáutica do Bolsonaro, não é. Todos esses oficiais têm responsabilidade com o país e estão vendo o que está acontecendo. Ontem ele disse, só Deus me tira daqui, do Palácio do Planalto. Foi a frase que ele disse. Ou seja, me parece que ele está vendo a popularidade cair e está perdendo mais ainda aquela condição de estabilidade emocional, de compostura como presidente da República. Ele, Mário, tem feito todos os dias quase um lapso verbal, com palavras até agressivas, chulas, palavrões, que são totalmente desnecessários para o presidente da República Federativa do Brasil. A única coisa que o Senado tem, a arma é essa aí, é o presidente se manifestar. Me parece que o Rodrigo teve uma conversa com ele. O presidente também do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, também teve outra conversa com ele, mas, sem dúvida nenhuma, lá dentro do íntimo dele, do espírito ditatorial que tem o presidente, a vontade de um golpe militar, de um retrocesso na democracia, eu não tenho a menor dúvida que esse é o sentimento dele. Ou seja, se a situação caminhar para um caos pode acontecer isso na economia, a insubordinação social, pela fome, pela miséria que está acontecendo, pode chegar e dizer, olha, eu estava certo, está todo mundo morrendo de fome, e agora qual é a solução? Claro. Chamar o Exército para isso? Aí vai ser uma situação muito grave, porque tem uma reação não só de parte da sociedade, mas também tem uma forte reação dos governadores dos estados, Mário. Os governadores, acho que ele não tem praticamente 2 governadores com sintonia com ele. Não conheço assim. Talvez os governadores desses estados lá do norte, né, têm sintonia, mas muitos já deixaram o barco, porque não há como se querer, nesse momento, estimular a luta social, a guerra social, a divergência social, a beligerância social, quando o país precisa de unidade para ter a vacinação. Então, a minha expectativa é que não só através do Butantan, mas da Fiocruz e de outros institutos, possa chegar a vacina para resolver essa situação. Os hospitais estão superlotados e vai faltar insumos, sim. Se não tiver suprimento de kit de intubação, do oxigênio, de medicamentos para tratar a doença, nós vamos ter mais pacientes, mais óbitos, até o controle da doença como um todo. É uma situação gravíssima que eu não esperava viver. Creio também que você, na sua expectativa, eu sei que conhece bem, não esperava viver um momento dessa natureza e com o presidente que nega a doença, que continua negando a doença, que agora está dizendo que é para fazer hidroxicloroquina spray. Eu não sei como é que ele vai fazer, tirar do comprimido de hidroxicloroquina e fazer spray de hidroxicloroquina. Ou seja, nessa pandemia, como nunca na vida do Brasil, apareceu todo tipo de curioso, curandeiro, para querer exercer a medicina em favor do povo brasileiro. Otto, agora você viu aí, nós temos pandemia, inflação, estamos chegando nos 300 mil mortos, inflação, Paulo Guedes cada vez mais desmoralizado.
esse manifesto, carta aberta aí de empresários, empresários pesados, inclusive de bancos, grandes bancos, e economistas, todos empurrando o presidente. Ele fica querendo. No fundo, é aquele mecanismo que Hugo Chávez fez na Venezuela. Não é? Você cria um caos, divide a população, vou aqui defender meu povo, meu exército, não sei o quê, pá, para dar uma fechada e a gente dançar nessa história, não é não? Olha, essa questão do Paulo Guedes, Mário, eu não coloco muita culpa no Paulo Guedes. O Brasil vive um momento difícil muito pela insegurança política que ela é gestada completamente dentro do Palácio do Planalto, pelo presidente e as pessoas mais próximas do presidente da República, é pela insegurança jurídica que está acontecendo no país, já vem acontecendo há muito tempo, e aí tem que se botar na conta também do Supremo Tribunal Federal. Mário, nessas últimas 3 semanas, o Supremo Tribunal Federal tomou decisões a favor do governo federal na arrecadação. Essas decisões retiraram aí mais ou menos quase 300 bilhões de reais. Só para dar um exemplo a você, o Supremo agora decidiu que os carros usados, quem vai vender carro usado, tem que pagar IPI. Isso vinha há muito tempo sendo discutido no Supremo. De repente tomou decisão. Tomou 10 decisões que vai levar para os cofres do governo federal em torno de 300 bilhões de reais, agora recentemente. Tudo isso gera insegurança jurídica no mercado. E aí deu o quê? A Ford foi embora, Honda, Audi e outras. Agora a Volkswagen desativou a produção de veículos lá no estado de São Paulo. Então, essa insegurança jurídica, Mário, gestada pelo presidente, leva a essa situação toda. Porque o Paulo Guedes, aqui eu não tenho nenhuma assim, aproximação, embora converse muito com ele, no setor de economia, eu sou presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, era titular, e relatei alguns projetos relacionados com a economia, que é uma coisa que me chama muito. Caiu a ligação aí com o senador? Pequena interrupção na internet. Com o senador, a gente volta com ele daqui a pouco. Ajuda do próprio presidente da República. Essa questão da inflação mesmo, a inflação que agora o Banco Central resolveu subir a taxa de juros, o Banco Central agora é independente, né? Vai começar a subir a taxa de juros e deve também tomar posições nesse sentido. O botijão de gás está R$100 o botijão de gás. Vai se dar agora R$150 para a pessoa que mora sozinho, do auxílio emergencial. Dá para comprar um botijão de gás. Aí subiu tudo da cesta básica, praticamente, Mário. Tudo da cesta básica. Agora, o Paulo Guedes não pode só levar a culpa dele, não. Ele tem feito o que ele pode fazer. E outra coisa, tem continuado no cargo, na minha opinião, já teve motivo suficiente para sair. Porque algumas vezes o presidente da República já o desautorizou, de público desautorizou o Paulo Guedes. Eu acho que ele está ali segurando para não ter uma situação pior, um desarranjo pior na economia, o que seria uma coisa muito ruim. Inflação, desemprego, dólar subindo, bolsa caindo, né? A moeda se valorizando muito, é uma situação bem grave. Muito bem, Otto, obrigado, viu, pela sua participação, meu amigo, mais uma vez. E vamos em frente, né, tentando aí vencer esse período difícil. Um abração, amigo. Ô Mário, eu te digo uma coisa, a maior muralha de proteção para o presidente da República é a pandemia, é o sistema remoto. Se nós tivéssemos no Congresso Nacional, Câmara e Senado, nas sessões presenciais, a vida do Bolsonaro não seria uma folga como está aí agora, não. A situação ia ser bem mais firme, a posição nossa. Só que quem está no sistema remoto, como nós estamos, a nossa força é menor. É menor por quê? Porque é a tribuna que dá condição à oposição. São as comissões temáticas que dá condição à oposição. Se tivesse na presencial, a CPI da Covid já tinha convocado o Pazuello e ele não podia mentir como ele mentiu lá quando foi convidado. Ele mentiu quando foi convidado. Na CPI ele não pode mentir. Se mentir, a CPI tem poder de recolher ele.
Então, essa é a situação. As armas nossas são as armas das comissões temáticas e presenciais. Nós estamos sendo remoto. Eu acho até que o Bolsonaro quer que continue assim, que a muralha de proteção ao presidente da República hoje é a falta das sessões presenciais na Câmara e no Senado Federal. Que agradeço a você. Muito obrigado.